Bem, Provérbios capítulo 14, o segredo da sabedoria aqui. Há um segredo de tudo isso que a gente está falando, pessoal. Um segredo para você ser sábio. E esse segredo você precisa aprender. Portanto, o capítulo 14, ele apresenta aqui um segredo mostrando a vocês algumas coisas que nós não devemos fazer e que nós precisamos também fazer para ser sábios. Portanto, capítulo 14, o versículo de 1 ao 9 fala sobre não ser insensato. Lembra que falei a vocês que Salomão, existem três tipos de pessoas, né? O sábio, o burro, né? O insensato e o preguiçoso. Esses são os três tipos de gente que existem em Salomão. Ele estabelece esses três tipos de pessoa. Do capítulo 1 até o capítulo 10, Salomão vem falando sobre alguns conselhos práticos que as pessoas deveriam fazer. E do capítulo 10 até o capítulo 26, se não falhar a memória, ele vem falando sobre algumas coisas que as pessoas sábias precisam mudar na cabeça dela. Por isso que ele vem falando sobre, olha, coisas ruins, coisas erradas, para que ele estabeleça na mente da pessoa que busca ser sábia alguns códigos de conduta, algumas coisas que elas precisam desenvolver, modificar em sua própria mente. Depois ela vem falando o que o sábio faz, lá para o finalzinho de Provérbios. Por isso, o que não fazer, códigos que ele vai instalando na sua cabeça. Então ele pega e vai dizendo, olha, o sábio faz isso, o insensato faz aquilo outro. A mulher sábia faz isso, a mulher insensata faz aquilo outro. Você tem que fazer assim. Então ele vai instalando coisas em sua cabeça para que você entenda como é que é ser sábio. Por isso, o capítulo 14 fala o que o insensato faz e como você não ser insensato. Depois do versículo 10 ao versículo 14, não descuide do seu coração, você tem que tratar o coração. Não seja ingênuo, depois do versículo 15 ao versículo 19. E aí, então, do versículo 20 ao 25, ele diz a você o que você deve fazer para ser sábio. Boas amizades, ambiente. Depois do versículo 26 ao 29, ele fala sobre você temer a Deus como um começo de ser sábio, ele acaba renovando aquilo que falou anteriormente. E capítulo 14 ainda, versículo 30 ao 35, ele fala sobre algumas reações positivas que as pessoas sábias têm. Por isso, o capítulo 14, ele vai trazer a sabedoria a você sobre o que você deve fazer. Vamos começar então a nossa leitura responsiva. O que devemos fazer? Não seja insensato, não seja louco, não seja sem noção, não seja sem sensor. A mulher sábia vai o quê? Edificar a sua casa. Mas a insensata derruba com as suas próprias mãos. Olha só como ele começa dizendo: a mulher que é inteligente, a mulher que é sábia, ela faz o quê? Ela constrói a sua casa. E a insensata? É com as mãos próprias dela que ela destrói a casa. Ela não tem. Você sabe que eu já falei a vocês que o clima da casa é da mulher, né? Se a casa está alegre, quando a mulher está alegre, a casa inteira fica alegre. O clima da casa, o ambiente da casa é da mulher. Mas se é uma mulher que está o tempo todo reclamando, como o próprio texto bíblico diz, né? Rixosa, o tempo todo pingando, também sua casa vai ser uma casa infértil. Quando eu vi a Suelen falar sobre saúde aqui, sobre bebida, vou trazer um dado a vocês. A maioria dos bares estão cheios porque as suas casas estão vazias. Os caras, sabe aquela música, né? Eu vou beber para esquecer o problema, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. É a pura realidade. O cara vai pro bar porque no bar não tem ninguém enchendo o saco dele, no bar não tem ninguém criticando ele, no bar não tem ninguém ali, como eu posso dizer, avaliando a vida dele. E às vezes dentro de casa, que deveria ser um ambiente de aconchego, não é. E você fala, mas por que, meu Deus, ele faz isso, faz aquilo outro? Será que não existe falta de sabedoria porque a mulher sábia deixou de edificar a sua casa, mas a insensata está derrubando com suas próprias mãos, está destruindo, não organiza sua casa,
não organiza o guarda-roupa, não organiza a vida. Quem anda na retidão e teme ao Senhor, quem anda na retidão teme ao Senhor. Mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Quem anda na retidão vai fazer o quê? Buscar o Senhor, respeitar a Deus. Mas quem anda tortuosamente, esse vai o quê? Desprezar essa palavra que eu estou dizendo. Pastor está falando, eu estou aqui, já estamos em Provérbios 14, são 14 sermões, já estamos na metade do livro de Provérbios e nós estamos batendo na tecla de não ser torto, não ser tortuoso, mas em você, querido irmão, fazer o quê? Em você não desprezar as coisas do Senhor. Na boca do tolo está a vara, mas a sua própria soberba, para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. O tolo, na boca do tolo está o quê? A vara, a sua vara, está a vara para a sua própria soberba. É um fato de que o tolo fala muita besteira, é grosseiro dentro de casa com os filhos, é grosseiro dentro de casa com a esposa. Ele está caçando o problema para ele mesmo. Ele está caçando desrespeito para ele mesmo. Você pode dizer, mas eles me desrespeitam. Será porque você não tem uma palavra boa e você é desrespeitado às vezes no trabalho, desrespeitado dentro de casa? Será que não é você mesmo que está caçando isso? Será que você também desrespeita os que são dentro de casa e por isso não lhe dão respeito? Bem, o tolo, na boca do tolo está a vara, para a sua própria soberba. Ele vai apanhar, ele vai sofrer. Sabe que a vara dá essa ideia, né? De a chicotada, né? De bater. Na boca do tolo está o seu próprio sofrimento, a sua própria vara, por causa da sua soberba. E quem tem lábios sábios vão ser protegidos. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheita. Quando não há força, quando não há bois, quando não há trabalho, quando há muita preguiça, sabe, os bois, eles eram aqueles que cavavam ali os sulcos da lavoura, né? Fazendo ali, pegava o boi, colocava uma madeira e o boi saía puxando aquilo e rasgando o chão e fazendo com que a lavoura, a água caísse e então não lavasse a terra, mas ficasse ali naquelas covas. Com isso, as raízes iam puxando a água e, ao mesmo tempo, a colheita era boa. Por isso que se faz aquelas montanhazinhas quando você vai fazer a sua lavoura, para que a água escoe para lá e as raízes tenham que se alongar para puxar mais água. Bem, o texto deixa claro que quando não há bois, ou seja, quando não há força, quando não há habilidade, quando não há ali energia, o seu celeiro, as suas finanças, por conta da preguiça, vai ficar vazia, mas pela força do boi haverá abundância. Então, busque mais bois para você ter mais força e energia. Você precisa ter mais energia nas coisas que você empregar. Você precisa ser pleno nas coisas que você faz. Tem irmão que pega um cargo na igreja, meu Deus do céu, é o irmão mais parado do mundo. Era melhor que não tivesse o irmão no departamento do que ter e o irmão não fazer nada, de ter que estar empurrando o irmão, porque ele não tem bois, ele não tem energia para fazer o negócio. Mas para estar 7 horas no serviço, ele está. Para poder procurar as coisas que ele gosta, ele fica até de noite estudando. Ele não tem energia. E não pense que é só na igreja isso. A igreja é só um reflexo, que para Deus esperaria que o irmão tivesse mais energia, porque é para o Senhor. Então, óbvio, já que ele faz isso daí, dessa forma, a obra do Senhor, empurrando com a barriga, então ele também faz isso em outras áreas da vida. Isso daí é uma característica, muitas das vezes, do irmão. Não é um dia que ele ficou cansado. Não. Então ele também faz isso em outras áreas da vida. Vou te dizer, ele está deixando a vida levar, a vida leva eu, como diz a canção popular, e ele está só esperando a morte. É bem isso, porque lhes faltam bois. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. Quem busca ser verdadeiro, ou que é uma testemunha verdadeira, não mente,
Mas o que acontece com o irmão que é falso? Ele fica o tempo todo contando lorota. Mais uma coisa daquele que é fraco, mais uma coisa daquele que não tem bois, mais uma coisa daquele que é preguiçoso. Ele também é zombador. O zombador procura a o zombador procura a sabedoria e não a encontra. Ai, pastor, mas eu não entendo, Deus não muda minhas coisas e tal, não sei o quê, e tudo as coisas. O zombador, ele não tem a vida modificada. Olha só, o zombador vai procurar sabedoria e não encontra. Mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Que tal você começar? Lembra que eu falei para você que o começo de você ser sábio é você respeitar Deus? Esse é o começo, tá? Comece respeitando as coisas do Senhor. Comece modificando algumas coisas na sua vida. Por quê? Porque o irmão que não ouve essa mensagem, ele despreza essa mensagem, ele quer continuar, sei lá, dormindo, continuar na sua vida pregressa, continuar nas suas loucuras da vida. Ok, continue, irmão. Quem vai se lascar é você. Perceba que já falei para você que é o seguinte, ó. A plantação, o ato de semear, ele, é, ele pode acontecer ou não, mas o ato de colher é obrigatório acontecer. Se você semear, você vai colher. Mas se você também não semear, você vai colher. O que que você colhe quando você não semeia? Nada, você não semeou. Vai estar lá sua vida árida, vai estar sua vida sem nada. Você vai passar a sua vida sem ter coisa alguma. Por quê? Porque você não está trabalhando em prol de outros, você não está trabalhando em prol da sua família, você não está trabalhando em prol de si, você não está crescendo, você não está desenvolvendo. Por isso a importância de você parar um momento e falar assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Fuja da presença do insensato. Olha, se tem um monte de irmão na porta da igreja enquanto está pregando, fuja da presença dos insensatos. Sabe aquela rodinha ali na igreja que muitos ficam conversando? Deus está lá dentro. Deus está em seu templo. Levante não sei o quê do Senhor. Lembra? Deus está no templo. Estamos falando. O pregador está pregando e você está no celular. Você está sentado na presença dos insensatos. Está no celular. Você está conversando com os caras na porta da igreja. Você malmente vai na igreja. Vai uma vez no sábado. Deveria ir nos outros dias. Mas vai uma vez no sábado. E quando é no dia do sábado, você vai para conversar. Ah, peraí, poxa. Fuja da presença dos insensatos. Sai de perto dessa galerinha. Já que eles não estão buscando ao Senhor, sai de perto dessa galerinha, senão você não muda a sua presença. Lembra que nós mudamos a nossa vida quando contemplamos. Bullion fala muito sobre isso no seu livro, né? Contemplar a Jesus, conhecer a Jesus é tudo. Quando você contempla Jesus, quando você está perto de Jesus, quando você está sendo irradiado pela luz de Cristo, você é iluminado, você também começa a irradiar essa luz. Então, temos que estar na presença do Senhor, temos que estar trabalhando para o Senhor, temos que estar fazendo as coisas para que a gente pegue o sol que Ele está queimando, que Ele está fazendo lá. Eu venho aqui no Gol Six, eu espero que você venha aqui para que a gente tenha esse mesmo ambiente. Por quê? Porque eu preciso ser usado pelo Senhor e Deus vai ter que tocar em mim, porque sou eu que estou pregando hoje. É esse tipo de negócio que você também precisa fazer. Você precisa estar no ambiente em que Deus vai ter que te usar. Veja, fugir da presença de quem é insensato. Não faça amizade com essa galera, quebre as amizades. Talvez esteja falando com gente que seja sua amiga, mas é sem noção. Sai dessa amizade. Era uma amizade da época que você era menino. Hoje já não faz mais sentido essa amizade. Por quê? Porque não está agregando nada, está só te puxando e te puxa para baixo. Como a irmã falou no negócio da bebida, ninguém vai beber sozinho. As pessoas bebem sempre com um amigo, ninguém fuma sozinho. As pessoas começam a fumar com amigos. Então, são essas amizades que vão puxar você para baixo. Já que você não consegue mudar uma árvore, porque a árvore é difícil, é melhor mudar o macaquinho da árvore para outra árvore. Já que você não vai conseguir mexer na vida do outro, para o outro se consertar, você não vai conseguir fazer com que o outro se arrume, é melhor com que você faça com que pelo menos você se arrume. Eu, quando olho para a história de Noé, eu vejo duas coisas. Uma, eu vejo assim, poxa, Noé foi um péssimo pregador do evangelho, porque 120 anos só se salvou ele. Ninguém se salvou. Do outro lado, eu vejo, poxa, Noé foi muito bom. Pelo menos a família do cara se salvou. Oxalá, se pelo menos a sua família se salvar, você será um pregador do evangelho muito bem sucedido.
Louvado seja o Senhor se pelo menos sua família se salvar. Então, pare de andar com pessoas insensatas, fuja da presença de pessoas que são insensatas, porque nele você encontrará palavra de conhecimento. Você não encontrará palavra de conhecimento. Tome cuidado com essas pessoas insensatas, porque você não encontra palavra de conhecimento nela. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Ó, o prudente, a sabedoria dele é o quê? Se entender. O que que o prudente, o sábio faz? Primeiro, o sábio tem que fazer o quê? Se entender. Você tenta entender um monte de coisa, mas você não se entende. Você ainda não organizou sua própria mente, sua própria cabeça. Você não sabe coisas que vão te machucar, coisas que não vão. Você não sabe onde você está pisando. Você se expõe demais. Cuidado, por quê? Porque a sabedoria do que é prudente está em que entender seu próprio caminho. Ellen White escreveu Mente, Caráter e Personalidade, volume um, volume 2. Talvez seja esse um livro que você tivesse que ler sobre relacionamento. Por quê? Porque a mente, o caráter e a personalidade são moldáveis. Uma parte é moldável na infância, outra parte ali na pré-adolescência e outra parte você vai ter um subproduto disso na sua vida adulta. Então você tem que entender o porquê que você é assim, o porquê que você é estourado, o porquê que você tem limitações, o porquê, quem foi que travou você, da onde vem esse problema que você tem, da onde vem esse pecado que está minando você, que tipo de porta você está deixando aberta, por que você pensa dessa forma, por que você é muito caladinho, por que você fala demais, por que você é estourado, porque você tem que entender isso daí. Se você não entender da onde vem, você nem consegue pregar o evangelho direito, porque você não conseguiu o evangelho para si, para iluminar, e ainda existem partes da sua mente que precisam ser evangelizadas. Eu já falei isso num outro sermão só sobre partes do cérebro que ainda precisam ser evangelizadas, parte da vida que ainda precisam ser evangelizadas. Partes como alimentação, como relacionamento, como coisas que você vê. Não pense que o evangelho que chegou a você foi só aquele estudo bíblico que você recebeu. Não, existem outras coisas que ainda precisam ser modificadas em sua vida. Ou seja, o evangelho ainda está chegando em um monte de tribuzinho, um monte de lugares ali longe no seu cérebro. Portanto, o insensato, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Ou seja, tô nem vendo, eu vou viver mesmo, tô assim e tal. Essa insensatez dessas pessoas que são tolas, elas são enganosas. Parece ser uma coisa boa, porque você não está nem aí, você é carpe diem, você não vive, quero viver o hoje mesmo, não vou me preocupar com amanhã, não vou me preocupar com as coisas. Não, eu vou fazer o que eu quero, pastor. Quero lá saber o que a igreja pensa, quero lá saber se os irmãos vão achar errado, se as coisas vão estar assim. Não. O insensato, essa insensatez, ela vem da raiz dos tolos e ela se mostrará ser enganosa para você. Por isso, os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Quem é insensato vai ficar zombando de algumas palavras. Eu vejo aí, às vezes, a irmã Rose, né, sempre batendo lata, negócio de saúde, vejo aí é, a irmã Suelen falando da área de saúde e tudo mais, às vezes não se dá tanto valor ao Ministério da Saúde nas igrejas. E aqueles, como a Suelen falou, o cara come carne, o cara bebe isso aqui, o cara come isso aqui e tal. Essas mesmas pessoas, pela sua insensatez, elas acabam zombando. Não, que nada, vamos, eu quero mesmo comer isso, quero mesmo viver assim e tal, fazer isso, aquilo, outro. Cuidado. Cuidado com isso, porque quem está minando esse tipo de pensamento sobre você vem da raiz tola, de pessoas tolas. E isso se mostrará ser um engano para você. Parece que as pessoas só se dão conta quando chegam numa idade mais velha, né? Já estão todos cheios de doença, todo arrebentado, todo fumado. E o camarada vai lá e fala: puxa vida, eu deveria cuidar. Aí vem o ímpio e vem dizer pro cara: você tem que modificar isso aqui, senão você vai morrer. Você tem que melhorar isso aqui, senão sua diabetes vai bater lá em cima. Você tem que fazer isso aqui. Aí o ímpio que fala: por quê? Porque o cara foi insensato. Cuidado, cuidado, querido irmão, cuidado. A insensatez,
ela é oposta à sabedoria. Lembra que Salomão está fazendo sempre dicotomias aqui, do lado insensatez, do lado sabedoria. O texto que a gente leu aqui vai descrever para a gente várias vezes essas pessoas insensatas, e eu tentei pontuar aqui nessa perícope inicial das pessoas insensatas, ou mesmo chamadas de tolas, que é a expressão que Salomão usa aqui como quem não quer sabedoria, são essas pessoas. Não, vai ler, vai estudar. Ah, eu vou dormir, quero assistir o negócio aqui. Eu sei, a vida nossa é corrida, mas você precisa massacrar a carne. Você tem que dar murro na carne, meu irmão. Quem tem que mandar nela é seu cérebro. E quem tem que mandar no seu cérebro é o espírito. Então você tem que esmurrar a carne para fazer o que é correto. Já a pessoa sábia sempre está pronta a aprender. Pastor, eu sei que eu estou errado nisso aqui, eu sei que preciso melhorar aquilo outro, sei que preciso de alguma outra coisa. O sábio, ele sempre vai estar disposto a aprender, sempre vai estar disposto a mudar para melhor. Mas o tolo, não para nem mesmo para ouvir. Tem gente que não para ouvir. Sai dessas rodinhas, sai desses grupos de insensatos, sai desses ambientes que você sabe que o Senhor não está no meio. Não fica por perto, porque você não vai ter a luz que vai mudar essa galera. Não, eles já são insensatos. Lembra que falei a vocês nos versículos, nos capítulos anterior. Quando você fala com uma pessoa tola, ela fica com ódio de você. Você vai chamar a atenção dela por ela ser tola, não ser sábia, porque o sábio tem a outra postura. Eu já li para vocês que no capítulo 11 ou 10, algo desse tipo. Quando você chama a atenção do sábio, ele se alegra e fala: Olha, obrigado, porque você me atentou acerca disso. Quando você chama a atenção do tolo, o tolo fica com ódio de você, é desgraçado, sempre fica falando sobre isso, sempre não sei o que e tal. Você vai ver pessoas assim, pessoas tolas. E não vale a pena você perder, como o próprio Salomão falou, não vale a pena você perder tempo com essas pessoas. Se vierem te procurar, te chamar e falar, ok, você vai lá e fala. Mas se não vierem te falar, então não seja você a pessoa que vai abrir boca, abrir a boca para falar mal dos outros, vai abrir a boca para fazer isso, aquilo, outro, ou mesmo tentar consertar o insensato. Por quê? Porque ele é insensato, ele vai se lascar do mesmo jeito. Procure habilitar isso para você primeiro. Lembra que ninguém pode dar aquilo que não tem. O próprio Salomão fala isso daí. Perceba que há um segundo aspecto. Tem que ser mais rápido aqui porque eu estou nos segundos de 6. Não descuide o seu coração. Olha, esse negócio do coração tem que avaliar. Provérbios 14, do versículo 10 ao versículo 14. Esses quatro versículos falam sobre essas questões da emoção e do coração. O coração conhece a sua própria amargura, o cara que é sensato, e da alegria que ele sente. E da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. Ou seja, coisas do teu coração, tem coisas da tua mente que você tem que conhecer e tem coisas que você vai ficar alegre que as outras pessoas não poderão participar. Tem coisa no teu coração que você não deve abrir para os outros. Você fala demais. Tem coisa que não é para você abrir para os outros. Tem coisa que é para você guardar, coisa de intimidade da família, coisa de intimidade do seu casamento, coisas das suas finanças pessoais, problemas seus que você não deve abrir para algumas pessoas. Cuidado, cuidado com isso. Não descuide o coração. Por quê? Porque vão entrar no seu coração. Como é que a galera faz para entrar? Quando começa a chamar a sua atenção, quando começa a reclamar, quando começa a criticar, vão acabar entrando no seu coração e você vai ficar depressivo. Meu Deus do céu! Ai, fulano, Beltrano fez isso comigo. Tu não sabe, fulano entrou. Porque você deixou entrar no seu coração. Você tem que blindar seu coração e travar ele de tal forma que ninguém entre nesse coração, a não ser as pessoas que você realmente queira. Deus tem que entrar no seu coração, mas essas pessoas não podem entrar. Por quê? Porque o diabo vai tentar futucar você e destruir. A verdadeira destruição sempre é de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. Porque quando é de fora para dentro, você entra para a guerra. Mas quando é um amigo, pô, como é que você consegue, o chamado fogo amigo, né? Como é que você consegue, irmão, parar uma crítica de um amigo? Olha, foi feita uma pesquisa que era o seguinte: para subverter o país, o que que eles faziam?
Uma coisa era quando tinha jornais externos criticando aquele país e tal, e o país falou, não, eu não sou assim, não sei o quê. Agora, o que é que eles faziam? Eles conseguem pessoas dentro do próprio país, vão capturar a mente dessa pessoa, capturar a mente desses jornalistas, e esse mesmo vai ficar falando mal do próprio país. Por quê? Porque se você de fora ficasse falando mal do país ou daquele problema, você não conseguia fazer. Então, o que que você tem que fazer? Coloca uma pessoa lá dentro, para ela mesma ficar falando com os outros. É isso daqui que acontece. O cara que não tem um coração blindado, ele não consegue se blindar contra um amigo. Uma coisa é um inimigo falar mal de você, outra coisa é um amigo falar mal de você. Poxa, eu não esperava isso. Caramba, ser traído dessa forma. Eu esperava assim, fulano, beltrano, mas alguém de dentro de casa, alguém que comeu da minha comida, alguém que é próximo meu, fazer tamanha agressão contra mim, eu não esperava. Blindagem te faltou. Blindagem, caramba. Veja que o texto diz assim: o coração conhece a sua própria amargura. Você tem que conhecer suas dores, tá? E da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminhos que ao ser humano parecem direito, mas o fim dele é caminho de morte. Esse é um versículo que me fala muito. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Dois versículos que eu quero pontuar aqui. Há caminhos que para o ser humano parecem direito. O cara vive do jeito dele, parece que para ele é super normal viver essas dores. Algumas pessoas vivem determinadas dores, determinadas lutas e acham super normal viver e padecer dessas mazelas. Para os ímpios, aqui o caminho do ser humano parece ser direito, mas o fim dele é caminho de morte. Há um outro verso bíblico que diz assim, ó: o fim é melhor do que o começo. Por que o fim tem que ser melhor do que o começo? Você vai construir uma casa, por exemplo. O começo você vai falar com o pedreiro vai fazer tudo. Não, eu faço tudo, tudo de eu faço e tal. Você vai e fecha o serviço com ele. Quando chega no fim, não tem nada daquilo que a gente combinou. Tá tudo torto, tudo rebentado, tudo ruim. O fim deveria ser melhor que o começo. Não começou tão bem, alegre, não sei o quê. O fim deveria ser alegre também. O texto bíblico aqui fala que há caminhos que para o ser humano parecem direito, mas o fim dele é caminho de morte. Você deveria estar na sua velhice melhor do que você estava na juventude. Você deveria organizar a sua vida para que você morresse feliz, para que você estivesse bem. O seu fim tem que ser melhor do que o seu começo. Você nasceu nu, mas você deveria morrer com os seus bens. Você só não leva eles para o caixão, mas você não deveria sofrer por não ter os bens. Você deveria se organizar para isso. Mas o fim dele é caminho de morte. Ou seja, o camarada que não entende o que a gente está falando aqui. O caminho do ser humano parece ser coisa boa, mas como ele é insensato, o fim do caminho dele vai ser um caminho de morte. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos. É, meu amigo, você paga. Eu já falei muito sobre pedágio. Você paga um pedágio alto. O infiel de coração, ou seja, aquele que não é sensato, aquele que não é correto, aquele que diz o que é infiel de coração. O coração é aquilo que o cara é de verdade, é o coração dele. Mas ele é infiel a isso. Ele diz que é crente de verdade, mas ele não faz o que um crente faz. Ele diz que é honesto, mas ele realmente não é honesto. Ele diz que é crente, que quer ir para o céu, mas ele não age como alguém que quer ir para o céu. Ele é um infiel de coração, sofre as consequências do seu próprio caminho, vai se ferrar. As consequências do caminho tortuoso, ele vai sofrer. Mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Ou seja, vai voltar para você aquilo que você está plantando. É lógico que o autor aqui não faz uma referência a essa terminologia que existe hoje de tem uma teoria aí que é a teoria de que daquilo que você faz volta para você. Eu esqueci agora o termo específico, mas aquilo que você faz volta para você. Salomão está falando a mesma coisa aqui.
Mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Se você fez coisas boas, essas coisas boas vão voltar para você. Você vai andar nessas coisas boas. O coração representa, irmãos, aqui a sede do sofrimento do crente. Por isso, nós precisamos cuidar muito bem das nossas emoções, que era referência ao que eu ia falar o finalzinho do dia de ontem. Você precisa colocar muito bem as suas emoções no lugar certo, senão ela vai te levar para o buraco. O coração aqui, que está desprotegido, e tem uma galera com o coração desprotegido, está exposto a ser ferido e revelar o lado negativo da vida. Então, o camarada que não cuida do coração, ele tá ali com o coração aberto para ser ferido. Ele não cuida dele, ele não blinda o coração. E aí, então, o coração dele pode ser arrebentado por qualquer um. Bem, mas uma pessoa que é sábia, e a gente propõe a você a sabedoria, ela vai resguardar o seu coração dessas coisas ruins. E ela vai procurar sempre nutrir com bons sentimentos. Talvez, e quando a gente lê Paulo, a gente vê os grandes homens de Deus, eles ficaram muito abatidos com muitas coisas. A gente vê ali Paulo sofrendo, pedindo ao Senhor que afastasse ali o espinho da carne, né? Você lembra disso daí? Deus falou: Olha, não vou, esse sofrimento aí você caçou ele, eu não vou poder tirar você, minha graça te basta. Você vê ali alguns estudiosos chegam a dizer, Ellen White pontua dizendo que o espinho na carne era as cataratas, era o problema nos olhos. Mas outros autores dizem assim que ele sentia muita dor porque ele não tinha mais os filhos perto dele, ele não tinha mais a esposa perto dele, porque ele virou um fora da lei. Vocês lembram que Paulo é estúpido pra caramba. Vocês conhecem a história de Paulo, ele brigou com Silas, brigou com não sei o quê, Barnabé e o Marcos, ele era bruto que só. Você lembra que ele foi para Roma por causa da brutalidade dele. Porque na hora que os caras liberaram ele, que a gente lê e romantiza o evangelho, né? Mas na hora que liberaram ele, que ele disse? Não, 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 não. Por que você está me liberando? E ele ia embora para casa. Eu sou romano. Eu quero um julgamento. E aí você sabe o que aconteceu. Aí que a casa foi. Aí ele se lascou. Em vez de ele continuar pregando o evangelho onde ele estava, ele foi, pegou o barco para ir para Roma para ser ter uma audiência com César lá e tudo mais. E aí ter a sentença que vocês sabem que foi a sentença da morte que ele teve. Mas ele passou por naufrágio, ele sofreu. Lembra das picadas da cobra, lembra das lutas, lembra de um monte de coisa que ele padeceu. Por quê? Por causa da ignorância dele, da brutalidade dele. E era um homem de Deus, tá? Estamos falando de Paulo. Paulo, meu Deus do céu, Paulo, mas sofreu na área das emoções tremendamente. Sofreu perdendo sua família, sofreu ali, porque ele teve que ir lá para Roma, mas foi um homem de Deus, foi uma bênção o ministério de Paulo, mas ele pagou um pedágio muito alto. Perceba, querido irmão, que talvez você também seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, mas talvez você esteja pagando um pedágio muito alto porque você não sabe organizar a sua própria vida ou mesmo as suas emoções. Bem, não seja ingênuo, querido irmão. Há um terceiro aspecto que o autor declara não ser ingênuo. Provérbios capítulo 14, do versículo 15 ao 19. O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz. Olha, o ingênuo, tudo que falam, é isso mesmo, é isso mesmo. Puxa, o ingênuo dá crédito a tudo, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Às vezes eu vejo que eu faço algumas reflexões, eu fico até com medo de errar, como eu posso dizer assim, não digo a prudência, mas por não tomar as decisões rápidas. E eu fico pensando, o ingênuo dá crédito a tudo. Não dê crédito a tudo. Mas o prudente, ele reflete antes de dar um passo. Só que você tem que dar o passo, tá? É só para você não ficar travado. Sabe aquele pessoal que olha, olha, um monte de roupa para comprar e não compra nenhuma? Já viu gente assim? É o tempo todo olhando ali as coisas e tal e não decide nada. Cuidado para que isso também não seja uma trava. Porém, o prudente, ele deveria refletir, porque tomar decisões irrefletidas vai te trazer um pedágio muito alto para você pagar. Eu não sei se você está disposto a pagar esse pedágio alto. Pessoas que você vai se relacionar, você deveria refletir mais. Coisas que você vai comprar, você deveria refletir mais. Ambientes que você vai estar, você deveria refletir mais. Porque o prudente, ele reflete isso daí.
Tem gente que é ingênua e anda de qualquer jeito, despretensiosamente, e ela paga um pedágio alto. O sábio, ele é cauteloso e ele se desvia do mal. Mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Olha só como o cauteloso faz, se desvia do mal. Lembra que a palavra branda desvia o furor? Lembra que o cauteloso ele se desvia do mal? Se tá tarde, se tá uma coisa, que tal você não ir para esse lugar? Que tal você ir com um pouco mais de segurança? Mas o que não é cauteloso, ele é afoito. Ele vai lá e fala, ele fala do jeito dele, ele vai, ele se acha muito seguro de si. Cuidado, o cauteloso vai se desviar do mal. Tem brigas que você não precisa vencer. Por que você não precisa vencer? Porque tem brigas que você não tem nem que entrar. Tem brigas que nem é sua e você está entrando nesse tipo de briga, meu Deus do céu, caçando dor de cabeça para ti. Quem logo se irrita comete loucuras. Já viu aquele cara que vai de 0 a 100 em um segundo? Já viu gente assim? Se irrita muito rápido. Qualquer coisinha, bum, o cara explode. Uma besteirinha, rapaz, o marido já explode, a mulher já explode. É um negócio pequeno, pronto, ficaram de bico o tempo todinho. Quem logo se irrita comete loucuras. O cara que explode demais, ele é um doido. Mas aquele que tem mais intenções será odiado. Uma pessoa explosiva e se irrita muito rápida, ela é louca. Mas para ser odiado, é uma pessoa que faz com más intenções. Ele fez justamente para me prejudicar, para tomar a casa, para fazer isso, para destruir aquilo outro. Ele fez para isso. O cara que age com más intenções vai ser odiado. Se você é uma pessoa que está fazendo, prejudicando o outro por más intenções, você está buscando ódio para cima de você. Eu não tô nem aí, pastor. É outro tolo. Eu não tô nem aí o que que ele vai pensar, o que ela vai pensar, sabe aquelas brigas de casal, aquelas brigas de família. Eu não tô nem aí para isso. O que que ele vai deixar de dizer? Você vai buscar o ódio. E isso é uma insensatez. Os ingênuos herdam a tolice. Ah, o cara não estuda, o cara não busca, o cara não entende, o cara não sabe fazer as coisas. Ele está herdando o quê? A tolice. Sabe que quando vem essa palavra de herdar a tolice, traz a ideia da geração anterior. Às vezes, já viu? Esse daí é igualzinho o pai dele. Faz assim, assim, assim. O pai dele também era desse jeito. A família dele, eu lembro conversando, a família dele é arengueira, né? É não sei o quê, é briguenta e tal. Igualzinho fulano de tal, igualzinho a mãe dele, igualzinho não sei o quê. Estão herdando a tolice. Talvez o fato de você ser tolo, o fato de você fazer coisas erradas, coisas ilícitas, coisas que não têm noção, às vezes nem é seu mesmo, sabia disso? Você acabou herdando a tolice de alguém. Você é muito bruto, sabe por quê? Porque talvez sua mãe, seu pai fosse também muito bruto. Você é meio ignorantão, você não sei o quê. Por quê? Porque você herdou isso daí lá atrás, você aprendeu com isso, com as lutas da vida. Você deveria não ser tão ingênuo assim, porque às vezes era um problema pessoal da personalidade do seu antepassado e que não deveria ser seu. Mas você trouxe para você esse tipo de problema que você tanto reclamava na sua família, você é igualzinho. Você tanto reclamava do seu passado, das lutas do passado, e você tentou fugir dessas lutas, você está fazendo igualzinho na sua próxima geração. Por quê? Porque você está herdando a tolice. Mas lembra que Deus tinha que matar aquela geração inteira porque não tinha mais jeito a geração? Você lembra? 40 anos no deserto. Por quê? Para morrer os caras tudo lá do Egito para entrar na Nova Canaã, gente com um novo pensamento, que viu o fogo queimar, que viu porque os caras estavam vendo o Mar Vermelho, os caras tinham acabado de ver os milagres das 10 pragas caírem, queriam matar Moisés na hora. Tu nos trouxe para cá para morrer na frente do mar, Moisés. Será que não tinha comida no Egito? Outra reclamação que eles fizeram. Será que não tinha covas no Egito para nós morrermos aqui? Aí Deus vai, abre o mar vermelho lá. Poxa, os caras estavam, tinha acabado de ver os milagres, morreu até o filho do faraó, viram todas as pragas caírem, viu que Deus não deixou tocar em nenhum dos caras que pintaram a porta com sangue vermelho, mas os caras estavam reclamando. Pega o teu livrinho assim, ó,
e coloca no seu diário aqui livros de bênção e começa a escrever um monte de bênção aqui, coisas que você teve ao longo da sua vida que foram coisas. Quando você estiver triste, abre esse livro, esse caderninho que você escreveu e veja, poxa, Deus cuidou de mim nisso, 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 nisso. Um monte de coisa Deus cuidou de você, te deu bênção e você está reclamando. Você acha que Deus não está com você? Os ingênuos herdam a tolice do passado, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Quem é prudente vai estudar mais, vai ler mais, vai entender mais essa luta, essa dor, esse problema que ele tem. Quem é prudente vai entender isso. Mas o irmão, que nada, pastor, eu quero comer meu sorvete aqui. Os maus se inclinam diante dos bons. Ó, os maus vão fazer o quê? Se inclinar diante dos bons. Busque a sabedoria mais do que o ouro e a prata. Os maus vão, ó, irmão, me dê um conselho, porque minha vida está lascada. E os ímpios farão o quê? Súplica junto às portas dos justos. Os ímpios vão fazer o quê? Súplica, por favor, me ajude, ó justo, na porta dos justos. Então, busque a sensatez, busque a justiça, busque a sabedoria. Não vá para o outro lado. A ingenuidade aqui de muitos crentes é não saber o que é errado. Ah, não, isso tanto faz, pastor. Sabe o que tanto faz, né? Tanto faz. O insensato não sabe o que é errado. Não, eu uso isso mesmo, que eu gosto de usar assim. Eu uso roupa assim, porque eu gosto de usar assim. Eu uso a minha vestimenta desse jeito, porque eu gosto de usar assim. Eu sei que você gosta, mas não é o que o Senhor quer. Aí você nem sabe o que o Senhor quer da sua vida e por isso que você vive assim. Porque você está buscando a insensatez e você não sabe que isso está trazendo amargura para toda a família. Isso está trazendo a abertura para que o inimigo possa entrar na sua vida. Cuidado, cuidado, você está trazendo maldição para dentro de casa. Cuidado com o que ouve, com o que veste, com o que come. Você está atraindo negatividade para o seu coração. Ao contrário da pessoa que é sensata, diferente da ingênua, aqui a sensata despreza, a insensata despreza aqui a sabedoria. O pastor está falando, que nada, isso é coisa do pastor, porque ele vive no Brasil, porque ele é assim, porque esse pastor é chato por causa disso, aquilo, outro. Quem é ingênuo até quer saber, mas não se dedica o suficiente. Lembra que Salomão fala que são três tipos de pessoas, né? O sensato, ele diz que existem três tipos de pessoas: o sensato, ou o inteligente, o que busca sabedoria, o insensato, o que é burro, que não busca sabedoria, e o preguiçoso. Esses são os três tipos de gente que Salomão diz que existe na Terra. Você é qual? Pensa um pouco aí. Mas tem gente que não se dedica o suficiente. Sabe até que é errado, mas não se dedica o suficiente para sair desse buraco. Uma pessoa ingênua facilmente se engana, é enganada facilmente e erra nas suas atitudes, mas o sábio sempre está atento. Bem, acabou o tempo. Eu ainda tenho aqui três itens a falar a vocês. O que precisamos fazer? Aí ele vem falando sobre as boas amizades, o ambiente seu fala muito. Depois, ele vem falando sobre temer ao Senhor como ser uma força para ti. Depois, Salomão vem falando sobre reações positivas que você precisa fazer, reações positivas que você deveria ter. O ânimo sereno vai dar vida ao corpo, você precisa estar animado para que seu corpo fique cheio de energia. Mas a pessoa que tem inveja, ela vai trazer podridão para os seus ossos. Toma cuidado, porque é o seguinte, ó, cuidado para você não ficar muito tempo nas redes sociais, porque a rede social é sempre tudo muito bonito, né? Sua vida vai parecer uma horrível sua vida. Por quê? Porque o cara sempre tá tirando foto, tá comendo, tá num lugar passeio bonito, tá não sei o quê, e você comendo aquela comida. Você vai entrar em depressão, você vai ficar triste com isso. O ânimo será a vida do corpo, mas a inveja, não que você esteja invejando, mas você vê muito as coisas boas das outras pessoas e a sua não, você fala, eu quero ter uma vida assim. Eu gostaria de viver dessa forma. E a sua vida não é compatível com aquilo que você está vendo, então você vai trazer amargura para você. Cuidado.
Bem, é muita coisa aqui. Aqui ainda tem mais de 25 versículos para frente e tem uma preciosidade sobre esses versículos, mas eu quero que você guarde o segredo da sabedoria. E se você esqueceu todo o meu sermão, o segredo estaria no versículo 12. Há caminhos que ao ser humano parecem direito, mas o fim dele é caminho de morte. Esse, para mim, no quiasma que Salomão prepara, para mim seria o texto central deste capítulo. Há caminhos que para o homem parecem ser caminhos o quê? De vida, caminhos prósperos, caminhos direito, mas são caminhos de morte. Cuidado. A sabedoria, ela é um caminho de vida para você, que não tem como você errar. Se você buscar sabedoria, você vai ser mais próspero. Mas a ignorância é como andar no escuro, sem saber para onde você está indo. Uma coisa é quando desligam as luzes da sua casa. A gente estava aqui em casa brincando. Eu falei para você, a gente estava brincando de gato mia. Eu falei, Rose, estava brincando de gato mia aqui em casa? Falei não, né? Falei não? Tava brincando de gato mia aqui em casa, com os meninos. E aí nós desligamos todas as luzes de casa, fechamos as janelas e a casa ficou um breu. E aí eu me escondia. E aí a gente ficava miando, os meninos tinham que me procurar. E eu, grandão, onde é que eu vou me esconder dentro de casa? Não tem. Eu tava procurando um armário para me esconder e tudo, mas não dá, não vou quebrar o armário. E aí eu me escondia e tentando brincar com os meninos de gato mia aqui. E eu lembro que eu fiquei bem aqui próximo no escritório e tava tudo um breu. E eu tava assim preso na parede. Outra vez eu tava no canto da cama, ali, parado, escondidinho assim. E aí os meninos passavam e passavam pra cá e não sei o quê. E eu, miau! E ele saiu procurando, vai entrar pra cá, não sei o quê. E passamos quase uma hora nesse negócio e eu querendo rir, não conseguia. Eles passavam do meu lado, passavam a mão na cama assim e não encontrava nada. Eu, cantinho assim, em pé. Quando eles iam para outro canto, eu ficava miando. E ele saiu correndo. E tá pra cá, não sei o quê. Aí o Eduardo vinha com um cabo de vassoura para bater e tal. Aí a Débora, não vai bater, não sei o quê, quebrar as coisas. Aí ele tem as Nerf, que é aquelas armazinhas que soltam umas balazinhas. E o Eduardo ficava tirando, para ver se pegava em mim. Eu falava, ai, e ele soubesse onde estava, brincando com ele. Uma coisa é você estar escondido num local aonde você conhece, tá? Um breu, mas você conhece. Aqui é a porta, aqui não sei o que e tal. Outra coisa é você estar sem ver nada, só que o ambiente é todo desconhecido e você não sabe nem para onde vai. O insensato não sabe para onde vai, não sabe onde estão as coisas. Você, ao menos, se a vida não está fácil para você, ao menos você deveria ter algumas colunas, alguns basilares na sua vida, buscando essa sabedoria. Você deveria não andar em ignorância. Você deveria não andar ali em ingenuidade. Bem, o tempo não permite, mas a sabedoria ela vai ensinar você o que você deve e o que você precisa fazer em sua própria vida para que você viva melhor. A sabedoria, e Salomão vai te dizer isso aí. Se você quer ser sábio, se você quer evitar a insensatez, o descuido com o coração, a ingenuidade, você quer evitar, além de buscar boas amizades, você precisa também ter o temor ao Senhor, sempre reagir positivamente. Busque então a sabedoria, querido irmão, o conselho que ela tem para dar para você. E se você assim o fizer, certamente o Senhor se levantará por você e você vai enxergar além do que os seus olhos humanos te permitem ver. Que Deus o abençoe, que o Espírito Santo esteja com você. Hoje eu só preguei a metade do capítulo aqui, tem a outra metade que é muito boa. Eu vou fazer um próximo sermão acerca disso, mas eu quero que você abra seus olhos. Por quê? Porque o Senhor quer te abençoar. Por isso, eu convido você a fechar os olhos e fazermos uma oração nesse momento.